Vamos orar, irmãos? Bora, feche os olhos aí se você puder, estender as mãos para cá, abençoar a minha vida. Nós queremos que o Espírito Santo fale, e eu não quero ser um problema para isso, eu quero ser um canal. Então ora por mim, em nome de Jesus, Senhor. Eu estou aqui convicto de que realmente é só o Senhor que as pessoas vieram ouvir. Então eu não quero ser um problema, eu quero ser um canal, um instrumento do Senhor, para que a sua voz seja ouvida em cada coração. É uma manhã célebre para nós, uma manhã em que nós vamos partir o pão e compartilhar o pão. É uma manhã em que nós vamos viver a realidade da tua palavra, que diz que quando nós temos comunhão, quando tem essa troca sincera dos nossos corações, o teu sangue nos purifica de todo pecado, e nós vamos celebrar o pão, nós vamos celebrar o vinho, aqui a carne e o sangue do Senhor, moídos e derramados a favor de nós, para a remissão dos pecados da tua igreja. Nós precisamos celebrar agora com os nossos corações o fato de estarmos aqui, e pedirmos ao Senhor que fale conosco, de uma maneira muito única e especial com cada um de nós, mas nós sabemos que existe uma voz comunitária, existe uma voz aqui de grupo, existe uma forma como o Senhor nos une como o seu rebanho, e nós queremos viver isso de uma maneira poderosa nessa manhã. Então, pela sua misericórdia, pela sua graça derramada aqui, que seja multiplicada sobre nós agora nessa manhã, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Abre comigo lá em 1 de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro aos peregrinos dispersos pelas regiões do Pontos, da Galácia, da Bitínia, como ele mesmo disse que foi para esses escrito, para nós dispersos aqui em Poá, em Ferraz, em Mogi das Cruzes, em Suzano, que nos ouvem pela internet, dispersos aí, peregrinos que estão espalhados por tantos lugares do mundo. A carta que o apóstolo Pedro escreveu para nós. Vamos ler por horas os versos 21 e 22, eu estou na NVT. 1 de Pedro capítulo 1, versos 21 e 22, que dizem assim: por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus. Depositem sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal e sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente de todo o coração. Vamos ler o verso 22 novamente. Uma vez que vocês foram purificados dos seus pecados, depositem a sua fé e esperança em Deus, porque uma vez que vocês foram purificados dos seus pecados, aí você descobre que o pastor está sem óculos, né? Eu pulei para o verso de cima e nem percebi. Quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente de todo coração. Pedro, quando ele escreve essa epístola, ali próximo ao ano 60, ali depois de Cristo, é uma carta escrita mais ou menos ali no mesmo tempo em que a carta aos Hebreus é escrita. A perseguição, naquele momento, ela não era uma perseguição tão efetiva do ponto de vista físico. Existia, de certa forma, já alguma perseguição parecida com aquela que nós lemos do apóstolo Paulo ali em Atos, que às vezes encarcerava alguns cristãos e os levava para julgamento e tentava pressionar para que eles abandonassem a sua fé, mas não estava acontecendo ainda tão enfaticamente os martírios, como depois a coisa vem numa escala muito grande, mas já aconteciam alguma perseguição que chegava ao ponto físico. Agora a perseguição moral, a pressão, principalmente sobre o povo judeu, para que eles abandonassem a sua fé e que eles não conseguissem mais encontrar tranquilidade para viver dentro do seu próprio povo na região da Judéia, era muito forte. Então os judeus, eles começavam a não se encontrar mais à vontade para viver ali em Jerusalém e os arredores, e precisavam ser espalhados por outras cidades fora dessa parte no governo tetrarca ali onde a Judéia estava, né? O Império Romano ali onde estava a concentração dos judeus. Então eles começam a se espalhar, mas muitos deles, né, têm essa prisão com a sua própria terra, uma coisa natural, e eles desejam ficar ali onde eles têm a sua família, os seus parentes, mesmo sofrendo pressão da própria família e dos parentes para abandonarem a sua fé.
E isso começa a trazer assim muito desânimo para boa parte dos cristãos. Eles começam realmente a sofrer e a sentir na pele as dores de seguir a Jesus Cristo no mundo que não quer ouvi-lo, as dores de seguir a Jesus no mundo que milita contra todos os valores e princípios que a nossa fé carrega. Então a coisa começa a ficar muito difícil, e muitos deles começam inclusive até a voltar atrás e negar a sua fé. Você vai ver a carta aos Hebreus dá um pouco mais de ênfase a esse momento, no capítulo 6, quando diz que pessoas que já haviam sido iluminadas, que haviam provado o dom celestial, os poderes da era que havia de vir, mas que não chegaram ao ponto da maturidade da sua fé, estavam negando a fé. E o autor aos Hebreus chega a dizer ao ponto de que eles negavam a fé sem ter a oportunidade de serem renovados mais uma vez para o arrependimento, visto que estavam crucificando novamente para si mesmos o Filho de Deus. Os caras estavam chegando ao ponto de realmente chutar o balde e dizer: eu não creio mais em Jesus, eu não faço mais parte dessa seita dos nazarenos, desse grupo do caminho, eu sou um judeu convicto, e me deixem em paz agora, porque a coisa ficou num nível assim, de pressão psicológica, de pressão na alma ali muito grande, pressão do contexto familiar, de coisas que estavam ali esmagando o coração dos crentes, e isso também fez com que muitos que não aguentavam essa pressão, mas não queriam abandonar a fé, se espalhassem. Então eles saíram do lugar onde eles tinham seus familiares e começaram uma nova vida. É por isso que Pedro introduz essa carta dizendo que são peregrinos, são pessoas que são dispersas. É lógico que isso tem a ver com a nossa peregrinação de fé, que é um termo adotado depois, a nossa peregrinação de fé, uma vez que nós, assim como o povo de Israel, estamos saindo de uma velha vida, o Egito, transitando por um deserto, a nossa vida comum aqui, e indo rumo a Canaã celestial, que é a nossa pátria. Amém, irmãos? Então a ideia de peregrinação aqui era essa ideia de peregrinação, tanto física, porque eles realmente não tinham mais lugar para ficar, eles perderam o seu lar, a sua pátria humana, mas também era uma analogia, um paralelo aqui à nossa peregrinação espiritual, porque nós não somos dessa terra. Glória a Deus por isso, amém? Mas estava difícil. O fato aqui é que ficou muito complicado, e a única forma que esses irmãos tinham de permanecer fiéis à palavra era que eles se juntassem num grupo convicto de que esse sofrimento era compartilhado, de que todos aqueles que estavam seguindo Jesus passavam naquele momento, como passam até hoje, os cristãos passam até hoje, por uma perseguição, por romper com esse mundo e querer viver uma vida diferente dos padrões sociais, atuais naquela época, atuais na nossa era hoje. Sempre vai ser muito difícil viver como um cristão convicto, porque os nossos princípios sempre vão trafegar na contramão do mundo, sempre vão estar em sentido oposto à era presente. Se você fizer uma leitura muito simples dos valores que são difundidos hoje na cultura, na moda, defendidos pela política, pela lei, você vai perceber que os homens estão brigando para aprovar coisas que nós reprovamos veementemente. Nós somos completamente contrários à farmaqueia, à porneia, ao homicídio, e as leis militam para liberar o uso de drogas, aborto, a sexualização infantil. O mundo trafega na contramão de princípios que nós jamais, como cristãos, vamos aceitar como comuns. A imoralidade sexual jamais vai ser comum para nós, de qualquer nível, de qualquer relacionamento, em qualquer gênero, jamais vai ser aceita para nós, porque a palavra de Deus condena isso. O casamento é santificado no Senhor, para os gêneros que Ele criou, macho e fêmea, e a sexualidade é para dentro do casamento, isso é bíblico. As pessoas querem viver de uma forma diferente, socialmente, parabéns, vivam a sua própria vida. As pessoas são livres para fazerem o que elas quiserem, mas nós como cristãos vamos dizer que pecado é pecado, que o que está escrito está escrito. Amém, irmãos? O mundo quer militar para dizer que 3 meses de concepção não é vida. Nós como cristãos no Salmo 139 temos escrito aqui que eu ainda era uma substância informe, e os meus dias já estavam escritos, já havia um livro escrito a respeito dos meus dias. Para nós 0,00000 milésimos de segundos é vida. Amém? Amém, irmão? Você tem convicção disso? Não, as leis vão trafegar ao contrário. O pastor daqui a pouco, por falar isso, pode ser processado e preso. Aí eu vou parar de falar isso porque eu posso ser processado e preso? Ou
a minha alma já está presa à minha convicção de fé, e dane-se o que os homens podem fazer, porque a minha vida está oculta com Cristo em Deus. Para nós existe um padrão, um princípio, mas todas as vezes que nós vamos ser convictos da nossa fé, a gente vai encontrar inimigos, e é difícil lidar com isso. Isso causa muitas vezes tristeza, desânimo, e talvez esse seja o maior poder que o inimigo tem, porque uma das coisas que causam desânimo à nossa fé são as pancadas que a gente leva do adversário, e não há controle quanto a isso. O inimigo vai ficar batendo na gente o tempo todo. Foi para Pedro que Jesus inclusive disse, né, lá em Lucas 22, versos 31 e 32, pode colocar aí, Lucas 22, 31 e 32, escrito, cadê? Colocou na tela lá. Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo eu supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Olha lá, o inimigo solicitou a Jesus, é Jesus que está dizendo: Satanás pediu para mim, para peneirar você como trigo. E aí Jesus falou: intercedi por você, porque Satanás não vai fazer isso com você. É isso que Jesus disse? Faz assim, ó. Faz direito, irmão. Olha que bonitinho. Jesus disse: eu pedi para que depois que você passar pela peneira de Satanás, depois que você for moído, depois que acabar a casca, quando o grão virar farinha, você vai ser fortalecido, você não vai vacilar na sua fé, e ainda vai ser usado para fortalecer os seus irmãos. Irmão, a gente está na peneira de Satanás. Ele pediu para Jesus isso, Satanás pediu, e Jesus não falou não. Curioso, né, pastor? Jesus não disse não para Satanás, falou: pode peneirar. Eles precisam ser peneirados. Tipo uma peneira de futebol, né? Para 100 moleque para jogar lá, para os caras tentar encontrar 10 que passam lá. Peneira é para moer, peneira é para selecionar mesmo, peneira é para o negócio passar por um processo de aprovação, de refinamento, de aproveitamento daquilo que importa. E no nosso caso é exatamente isso. A gente passa ali por esse moedor, por esse chacoalhar, por essa separação entre casca, entre aparência e essência, para que nós sejamos purificados. E incrível que a peneira de Deus está na mão do diabo, né? E a gente vai tomar pancada do adversário. E como que Satanás faz isso? Com um sistema pronto. Não fica pensando que você é tão especial nesse nível assim, que Satanás fica só olhando para você, só mirando em você, que tem gente que tem essa síndrome de achar que, que o diabo só mira nele. Tem um sistema que já está pronto contra nós aqui, para peneirar a gente coletivamente. Está sendo jogado na peneira de Satanás o tempo todo. Os nossos filhos estão ali nessa peneira o tempo todo. As músicas, a sexualização, a exposição dele, as coleguinhas de escola, todo um sistema de um mundo que jaz do maligno se transforma numa grande peneira. O diabo quer arrancar a gente ali, detonar a gente, fazer vacilar a nossa fé, e Deus está usando essa peneira só para tornar a gente ainda mais parecido com Jesus, amém? Mas olha o segredo disso. Jesus já disse para Pedro naquele momento que Pedro passaria por um processo como os outros discípulos, mas que a intercessão de Jesus, olha só que negócio doido, Jesus, o nosso intercessor, o nosso advogado, aquele que tem o seu sangue derramado por nós e nos purificou do domínio do pecado, tem esse sangue ali diante de Deus, dizendo: ele é meu filho, ele é meu escolhido. E a intercessão desse sangue derramado nos permite passar por esse processo sem vacilar na nossa fé. Jesus falou: eu intercedi por você, Pedro, meu sangue derramado por você, Pedro. Que essa é a intercessão de Jesus. Não fica achando que toda hora que você peca, vai lá Jesus diante do Pai, tem um tribunal, ele fala: olha só, está aqui, fazer defesa, está escrito. Não é isso. Da mesma forma que existe um sistema diabólico para peneirar a gente, tentando derrubar a nossa fé, existe um sistema divino, de um reino de Deus Todo-Poderoso, de um sangue que fala mais que o sangue de Abel, que intercede por você, porque você está coberto pelo sangue. A obra santificadora do Espírito e a aspersão do seu sangue permite que graça e paz sejam multiplicadas. Pedro começa a carta assim, ele diz: vocês que foram chamados para obedecer, vocês que foram chamados para manter essa fé comum, pela obra santificadora do Espírito, pela aspersão do seu sangue, graça e paz sejam multiplicados sobre vocês. O sangue de Jesus intercede por nós. Os pecados são a nossa ofensa contra Deus, como Pedro que peca. Esse é o momento que Jesus está dizendo: você vai botar a boca na lama, Pedrão, já sei que você vai cair.
a peneira vai te jogar no chão ali. Mas o que Deus está fazendo nesse momento? Separando a casca de um Pedro compulsivo, cheio de si, arrogante, prepotente muitas vezes, que age na força do braço, que age na força da alma. A peneira ali arranca essa casca e nasce a essência de um Pedro que não é mais um Simão ouvinte, mas uma rocha agora, fortificado em Cristo Jesus para as boas obras, santificado pelo sangue. É isso que Jesus vai usar. Muitas vezes, esses processos que querem gerar em nós desânimo, decepção, as pancadas do diabo, para fortalecer a gente, arrancar tudo que é casca, arrancar tudo que é aparência, e nos deixar perfeitos, como Ele é perfeito, como o vosso Pai no céu é perfeito. É o teleios de Deus ali sendo construído em nós, é a perfeição do Altíssimo, tomando conta da gente por causa de Jesus, nos fortalecendo em meio às aflições. É a intercessão de Jesus a nosso respeito. E não tem muito como a gente evitar essas pancadas do diabo, está muito claro isso para nós. Jesus não disse que a gente ia parar de tomar pancada. Quando Ele ora pelos discípulos em João 17, Ele diz: eu não estou orando para que o Senhor os tire do mundo, não faz sentido, eu preciso deles no mundo. Eles são a luz do mundo, não vai arrancar eles do mundo, eles vão circular entre as trevas, mas eu estou rogando para que o Senhor dê força para eles aqui, para que eles vençam o mundo estando no mundo. Eles vão tomar pancada de todo lado, mas eles vão permanecer de pé, é a infantaria de Jesus, porque eles estão fortalecidos nessa fé, por causa da comunhão que eles têm com o Senhor. Mas é aqui que eu quero virar a coisa para o lado do versículo aqui. Eles têm comunhão com o Senhor, mas eles têm comunhão uns com os outros. Preste atenção, Jesus diz aqui, como nós lemos o texto em Lucas, que quando você passar por essa peneira, Pedro, tem mais gente que está passando na peneira com você. Ninguém joga um grão de trigo para peneirar, mas se jogam vários grãos de trigos na mesma peneira, para que eles sejam peneirados, para que depois de purificados eles sejam moídos, e todos aqueles grãos se emprestam à essência uns dos outros e formam uma bela de uma farinha, que pode produzir pão, que pode alimentar multidões. E essa é a igreja de Jesus. Pedro diz: depois que você for peneirado, depois que você vencer a fraqueza da sua fé, depois que você tiver condição, pela intercessão do sangue de Jesus, a estar firme, Pedro, qual é o seu papel agora? Fortaleça os seus irmãos. Olhe para os seus irmãos. E Pedro agora está escrevendo essa carta, e para mim fica tão claro que as palavras de Jesus estavam gravadas no coração de Pedro, quando ele fala sobre isso, porque ele fala exatamente: vocês foram purificados por Jesus, tendo em vista o amor fraternal. Vocês foram peneirados nessa peneira das aflições, que tenta produzir desânimo, que chacoalha a fé de vocês, que faz com que seu coração muitas vezes sofra abalos e tente virar a sua cabeça para trás, tente fazer você retroceder na jornada. Mas o fortalecimento que vocês recebem de Jesus durante esses processos tem em vista o amor fraternal e sincero, o amor ardente, que faz com que você entenda que você precisa tanto dessa pessoa que está ao seu lado, quanto você também precisa ser útil para essa pessoa que está do seu lado, no fortalecimento de fé que você vai ofertar a ela. Jesus não nos fortaleceu, não nos purificou, não nos salvou para nós andarmos sozinhos, mas como crentes nós somos chamados para andar em grupo. Nós somos crentes em grupo, nós somos um bando de Jesus, o time de Deus. Jesus poderia ter chamado só Pedro e feito a mentoria pessoal com Pedro ali, pagar o pacote mais caro dele ali de Close Friends, e receber o conteúdo exclusivo da mentoria de Jesus, e falar: vou treinar você, Pedro, e você encontra alguém para treinar, e alguém que você encontrar para treinar, encontra alguém para treinar. Mas Jesus já começa chamando 12. Jesus não compartilhou o que ele tinha para uma pessoa apenas, mas ele já começa o seu ministério em bando, em grupo, porque ele sabia da importância de um fortalecendo o outro, de um agarrando o braço do outro, de um estando junto com o outro. E ele sabia que apenas dentro desse contexto de fortalecimento de fé, nós conseguiríamos prevalecer. À medida que nós amamos o irmão do lado, à medida que nós cedemos o nosso coração para o irmão do lado, à medida que nós temos a oportunidade também de compartilhar as nossas dores e fraquezas com alguém, porque o fortalecimento que nós precisamos de Jesus é encontrado no outro. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, irmãos. A ceia do Senhor fala sobre isso, e sempre vai falar sobre isso. Não tem como você cear sozinho. Nós ceamos de maneira coletiva. Quando vocês se reunirem, da multidão dos que creram, um só coração, uma só alma. Todos estavam unidos e tinham tudo em comum. Tomavam as refeições. Não tem nada isolado aqui, não tem nada na primeira pessoa do singular, não tem nada. Tudo é coletivo.
Tudo está apontando para uma fé plural. Como então nós podemos enfraquecer estando numa fé plural? Andando sozinho. Você pode estar num grupo, mas está com seu coração isolado. Você pode estar no meio do bando, mas está pensando de maneira isolada. E aí são coisas que vão virando armadilhas de Satanás, para permitir que a gente esteja no grupo, mas com o nosso coração desconectado. Então ele tem uma oportunidade de detonar a gente. Com certeza você já assistiu aqueles programas da National Geographic, da Discovery e tal, que tem lá os caçadores, os predadores ali, os felinos geralmente ali, ou os canídeos ali, as hienas e tal, perseguindo rebanhos ali de antílopes. E eles não vão em cima de um rebanho de búfalo ali, que está todos os búfalos ali, eles vão tomar pau, eles sabem disso. Tecnicamente, na força, eles vão sair no prejuízo. Podem ser até zebras, mas se elas estiverem todas juntas ali, for meia dúzia de leão, 200 zebras, os leões vão sair no prejuízo. Eles ficam só mirando, esperando quem está vacilando fora do rebanho, quem está no grupo, mas não está no grupo, quem está junto, mas está separado, quem tem as mesmas listrinhas ali, quem tem a mesma crininha, a mesma carinha de crente, de zebrinha ali, bonitinha ali, mas está isolado. E o diabo fica andando ao derredor ali, só esperando quem dentro do grupo vai se isolar, vai esquecer dessa importância comunitária, para ele pegar, para ele arrancar o coração, para ele colocar uma armadilha, uma cilada. Pedro também diz isso, lá em 1 de Pedro, mesma carta que nós estamos lendo. Se você avança para o capítulo 5, essa Bíblia nova, gente, eu estou apanhando aqui. Olha só, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8 diz assim, 1 de Pedro 5, 8. Estejam atentos. Acorda aí, irmão. Fala para alguém do seu lado, acorda aí, irmão. Presta atenção. Estejam atentos. Tomem cuidado com o seu grande inimigo, viu? Não é o irmão, não é o governo, não é o sistema. O seu grande inimigo é o diabo. Diga, meu inimigo. Diga, meu inimigo é o diabo, seu adversário. Está aqui, ó. Tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar. Olha lá, ele fica só esperando. Ele está ao derredor do rebanho ali, só esperando alguém. Ele vai ficar rodeando ali, esperando alguém. De um em um, vacilou, separou, tome dentada de Satanás. Tome rola. Está aparecendo na câmera da Discovery agora lá, o crente que virou comida de diabo. Porque esqueceu de tomar cuidado, esqueceu de vigiar. De repente olhou para as dificuldades do rebanho como seus adversários. De repente começou a olhar para o seu pastor como seu adversário. De repente começou a olhar para a estrutura da igreja com deficiências, como, esse aqui é o meu problema, essa aqui é a minha dificuldade. Tomem cuidado, estejam atentos. O seu adversário ou o seu inimigo, o diabo, está só esperando a sua cabeça desligar, estando no grupo, que aí ele vem e plau, maceta você. Pedro entendia bem disso, e ele diz que existe uma forma de nós sermos protegidos, e diga comigo, a forma de ser protegido, é estar com o coração e mente, em um ambiente coletivo, não é o físico, não é a sua carteirinha de crente, é a sua frequência no culto, é o seu coração, a sua alma precisa estar unida com a comunidade de fé que o Senhor plantou você. É fácil você estar num lugar, mas não estar com a sua mente, o seu coração nesse time. É como um jogador que já foi vendido para outro clube e ele vai para aquele jogo ali, mas ele não está mais pensando, ele está com aquela camisa, mas ele não está ali. Ele está pensando na próxima equipe, ele está pensando na próxima coisa, então ele está presente ali, mas o coração, a mente dele não está nem aí, ele não vai mais entregar tudo por aquilo, porque ele já pensou no próximo contrato, na próxima proposta, ele está desligado daquilo. Quem olhar na televisão assistindo o cara, ele está com a camisa, está com o short, está no mesmo campo, está na mesma competição, mas a hora que você mira o comportamento dele, você percebe, o coração dele já não está mais aqui. Quem entende o que eu estou falando? E Jesus quer conectar os nossos corações ao propósito que Ele tem para nós, amém? Para que nós não nos tornemos vítimas de um adversário que quer nos destruir, que quer esperar a nossa fé enfraquecer, que quer jogar a gente na peneira e dar uma giradinha ali para acabar com a gente.
Mas o sangue de Jesus cobre uma multidão de pecados. O sangue de Jesus nos purifica quando nós temos comunhão. A intercessão de Jesus cobre os santos e vai nos proteger de tudo isso, ainda que seja necessário essas pancadas. Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 16, no verso 9, vamos ler aqui, vamos ler o verso 8 aqui, que ele está falando das suas viagens. Ele diz assim: por enquanto eu permanecerei em Éfeso, até a festa de Pentecostes. Há uma porta inteiramente aberta para realizar um grande trabalho aqui, ainda que muitos se oponham a mim. Algumas versões vão dizer: mas há muitos adversários. Uma grande porta se me abriu, mas há muitos adversários. Várias situações que tentam barrar aquilo que Deus está propondo para nós. Olha só, Paulo entendeu, Deus abriu uma porta, mas Paulo não abre mão de entender que existem adversários, existe oposição. Paulo não deixa de dizer: por favor, orem para que a minha fé seja fortalecida. Por favor, igreja, estejam ligados comigo aqui para que as coisas aconteçam. Nós temos o dever de fortalecermos a fé uns dos outros, irmãos. Crente precisa andar com o coração conectado ao seu grupo. Outras coisas que podem nos enfraquecer estando no grupo: primeiro, a falta de um bom alimento. Se você parar de alimentar a sua alma com a palavra de Deus, você vai ficar com a sua imunidade baixa. Então não importa apenas você estar com o seu coração aqui conectado no grupo, você precisa também comer o que está sendo oferecido para você. Você precisa ouvir as direções que o Espírito Santo tem dado na casa, quanto ao alimento espiritual necessário, e fortalecer a sua alma, se alimentando com um bom alimento, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é um alimento para as nossas almas, irmãos. Então, além de estarmos aqui, não podemos estar desconectados com o nosso coração, nós precisamos também estar conectados com a nossa devoção, e alimentarmos a nossa alma com o alimento que é a palavra de Deus. Se você não fizer isso fisicamente, se você não alimentar, não tiver uma boa dieta, uma boa saúde, o seu físico vai padecer. E existe um monte de vírus e bactérias espalhados aqui no ar, até no ar da igreja, irmãos, tem vírus e bactéria. Quando eu coloquei o climatizador, eu falava toda hora, né? O climatizador que troca 99% do nosso ar, eliminando. Aqui tem um climatizador ligado aqui, trocando o ar, tipo avião, né? Aquela coisa toda. Mas mesmo assim, 1% que escapa já é uma desgraceira que só. Você saiu, tem vírus e bactéria em tudo. Você pôs a mão no celular, dizem que capinha de celular tem mais bactéria que tampa de privada, segundo os especialistas. Você colocou a mão na capinha do celular, apertou a mão do irmão, já trocou bactéria, tem bactéria para tudo quanto é lado. Agora, pessoas que têm uma imunidade fortalecida pelo bom alimento, esse tipo de bactéria aqui acaba só ajudando a construir o sistema imunológico ali, porque a pessoa vai se fortalecendo. É igual criança que nunca deu um geladinho, depois com 12 anos de idade toma um gelado com a garganta inflamada, nunca deixou brincar no chão, toma uma poeirinha, já fica lá com rinite, com não sei o quê. Por quê? Porque não foi fortalecido no ambiente de bactéria. Então você tem que ser fortalecido no ambiente de bactéria, igual que Jesus falou, eles vão ficar no mundo, mas eles precisam ser fortalecidos. Se você não quer cair na sua fé e permanecer firme, coma o bom alimento sendo oferecido. Aliás, dentro de comer o bom alimento, como diz lá o Senhor para o profeta Ezequiel, no capítulo 3, quando ele chama Ezequiel, ele fala: coma o rolo primeiro, alimente o seu estômago, depois você sai e fala, né? Tem muita gente hoje também falando na internet antes de ter comido o rolo, né? Tem um monte de TikTok, de gente no Instagram com seus púlpitos virtuais, jogando um monte de alimento envenenado, porque não comeram o bom alimento antes de abrir a boca para falar. E esse também talvez seja o segundo conselho em relação ao alimento também: fuja de alimento envenenado. Fuja de alimento envenenado. Por isso que uma comunidade de fé fortalece você, porque o que você está comendo aqui é um bom alimento. Aqui você tem pastores, líderes de clã, pastores de região que compartilham a palavra, que a gente conhece o caráter, que a gente conhece a vida, que o que partilhar com você é uma boa comida. É uma comida que vai fortalecer a sua alma e o seu espírito. Mas tem gente que adora ficar procurando na internet ali, tem um cara que está falando coisa boa, mas no meio de muita coisa boa que ele fala, tem 2, 3 que é porcaria. E eu aprendi isso com o meu antigo pastor, que os rótulos de veneno
Se você olhar a fórmula dos rótulos de inseticida, por exemplo, você vai perceber que tem o veículo QSP ali, o aerosol, o que espalha aquilo, a essência, o cheiro, o conservante. Sabe quanto por cento é veneno numa lata de um aerosol, de um inseticida? Tem ideia, irmão? Sabe quanto? 2%. Numa lata de aerosol de 375 ml, o que é veneno ali? 2%. E 2% mata. Então você vai ali, curioso, ávido pelas últimas novidades, o crente que se alimenta do podcast, o cara que vê, o cara tem 600 mil seguidores, ele é bom. Deixa eu ouvir o que ele está falando. Aí você vai lá e sofisma. Sofisma não é a mentira na lata, sofisma é a verdade ali, meio camufladinha e tal, e dentro dela ali é o brigadeiro ali, que você olha, chocolate, é granulado, dentro tem uma uva podre. Você já comeu, meteu o dentão lá do veneno para dentro. Sofisma. Tome cuidado com comida envenenada. Sabe quando que a gente começa a comer comida envenenada? Quando a gente tem preguiça de buscar pelo bom alimento. É a nossa geração de fast food. Dá trabalho seguir uma dieta. Quando você segue a dieta ali, vou levantar cedo, vou ter meu momento de oração, vou separar um tempo para ler a palavra, meio-dia eu vou estar lá de novo com a minha Bíblia ali, separar um momento, ter um discipulado com alguém, compartilhar com o meu líder um tempo de palavra, vou estar nas atividades, não vou deixar de congregar, vou estar num clã, vou estar compartilhando a palavra. Você cria a sua rotina espiritual ali, você não fica com fome. O cara que faz a marmitinha ali, o bodybuilder ali, ele faz a marmitinha dele ali para quê? Para ele não sabotar a dieta dele. Então ele já sabe, de 3 em 3 horas eu vou comer ali aquela porção de carboidrato, aquela porção de proteína, vou colocar o alarme para tomar água. Por quê? Para ele não se auto-sabotar. Porque se ele ficar com fome, ele vai passar, vai ver a coxinha que tem na frente do chibata ali, ele vai comer coxinha. Tem como, o negócio é uma delícia. Está com fome, ele come a oferta que tem. Provérbios diz isso, que o alimento satisfeito, o ventre satisfeito, ele escolhe o que vai comer. Agora quem está com fome, come qualquer coisa. É uma lógica. E espiritualmente é isso. Se você tiver disciplinas espirituais, se você estiver frequentando, participando ativamente. Aliás, hoje, irmãos, fecha as 2 portas lá e ninguém sai daqui sem falar com o pastor de região, com o líder de clã. O que você está fazendo sentado aqui, sentar num clã? Está querendo virar comida do diabo. Não tem como, aqui domingo aqui eu dou um direcionamento geral, uma palavra profética que te alinha. Mas a comunhão dos santos e a proteção é num pequeno grupo. Amém, irmãos? Ah, pastor, mas eu não sei o que. Fala com alguém, tem clã online, tem clã de sábado de manhã. Você precisa estar num grupo. Alguém precisa cuidar de você. Você precisa cuidar de alguém. A mordomia cristã nos ensina a cuidar de alguém também. Você precisa. A adesão da igreja de Poá no clã é quase 90%, irmãos. A de Mogi está em 65%. O que está acontecendo com esses irmãos? Deixa o Espírito Santo te perguntar. Você acha que você é melhor do que os outros? Você acha que você é muito pior do que os outros? Você acha que o seu tempo é mais precioso do que os outros? Você acha que não precisa de ajuda? Qual o seu problema para não estar numa comunhão com os crentes? Porque isso aqui é nosso ajuntamento, aqui é a missa dos crentes, o culto dos crentes, põe o nome que você quiser aqui, é um ajuntamento de domingo. Não precisa nem ser crente para vir aqui, qualquer pessoa vem aqui. Agora, para estar num lar, para abrir o seu coração, para orar por alguém, você tem que ter interesse na comunidade de fé. E você foi chamado para participar de uma comunidade de fé, para ser alimentado, para ser cuidado, para passar na mesma peneira. Porque olha só o que Pedro continua dizendo aqui. A equipe de louvor pode subir, por favor. À noite eu entro em outros pontos. Na verdade, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, eu escrevi um livro de quase 300 páginas só sobre esse capítulo. Tem muito assunto aqui. E hoje eu estou fazendo, de certa forma, até um relançamento dele. Tem na Store lá. E deixa eu contar um outro segredo para vocês. 100% desse livro é doado para Burn-Up. 100%. Então, acabem com esse livro aí hoje. Quem não comprou ainda, Fé Processual, Sofrimento Transitório, Resultado Permanente, tem na Store. Faz os irmãos da noite ter que comprar pré-venda e receber depois. Acabar, só tem 100 ali. Tenho certeza que Jesus vai ensinar muito para você sobre isso. Pra você ter ideia, eu estou falando só de um verso aqui. E lá eu falo dos 20 e tantos versos que tem, descrevendo cada um deles mais profundamente. Hoje eu estou falando só de fé coletiva, que é o capítulo 10, uma porção de coisas que eu não falo no livro. No livro eu falo de outras coisas. Olha só, o capítulo 5, verso seguinte, depois que ele diz sobre o inimigo que quer nos devorar, ele diz assim no verso 9: permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos.
O sofrimento é coletivo, do jeito que a fé é coletiva, e por isso o fortalecimento acontece no ambiente coletivo, e não tem como você funcionar fora desse contexto, porque foi o contexto que Deus Pai decidiu fazer. Sabe qual é a síndrome de não dar importância para o irmão? O Espírito Santo estava falando comigo sobre isso ontem. É a síndrome de Caim, que Deus está falando, ao seu irmão lá do lado está sofrendo, e você não está congregando, você não está fortalecendo ninguém. Você fala igual Caim falou para Deus: o que eu tenho a ver com ele? Quem me colocou de guarda do meu irmão? Não tem nada a ver com os outros, já tenho os meus problemas. Caim, o irmão assassino, porque Deus colocou em você a responsabilidade, igual a Pedro: fortaleça os seus irmãos. Hebreus no capítulo 10, no verso 24, vai dizer exatamente isso. Quanto mais ficar difícil a coisa, mais você precisa não apenas olhar para si mesmo e se preocupar em fortalecer a sua fé, mas não deixe de estimular os seus irmãos a congregar, a participar de um clã, a praticar o amor ardente, porque a nossa redenção visa ao amor fraternal. Nós fomos redimidos juntos. Não existe fé individual sem fé coletiva, meus irmãos. Não existe. Vira um clube social, uma igreja, se não houver fé coletiva. Se ninguém aqui sabe quais são as suas dificuldades, se ninguém consegue olhar para você e saber que você não está num dia bom, se ninguém pode orar por você e pela sua família, você não está na fé ainda. Mas isso acaba nessa manhã em nome de Jesus. Você precisa entrar para o grupo. Você precisa. Não sou eu que estou falando isso, é a palavra de Deus que está dizendo. Nós precisamos nos fortalecer ao amor. A coisa vai ficar cada vez mais apertada, irmão. E se não tiver alguém aqui que nota a sua ausência, você acha mesmo que eu consigo notar a ausência de todo mundo? Eu consigo cuidar. Amanhã a gente começa novamente os grupos de discipulado, de fortalecimento. A gente vai fazer esses grupos de discipulado. Eu discipulo os pastores de região. Os pastores de região vão discipular os apoios que eles têm. Os apoios vão discipular os líderes e líderes de clã, e os líderes e auxiliares de clã, e eles depois, daqui uns 2 meses, a roda vai girando, vão discipular as pessoas que estão participando dos clãs, os discípulos participantes. Você não está num clã, onde você fica no discipulado? Não sei, não vai encaixar. Se você não estiver num grupo, o alimento que nós estamos compartilhando, o pão do grupo não chega em você, e você precisa desse pão. Você precisa ser fortalecido, você precisa partir o pão. Nós reconhecemos o fortalecimento de Jesus sentado na mesa com as suas mãos partindo o pão. A igreja é a igreja que está sentada na mesa e que compartilha o pão vivo que desceu do céu, que a gente come e não tem mais fome, que a gente se alimenta conjuntamente da sua essência, da sua natureza, e aí a gente se sente fortalecido, corroborado, pronto. E se você pular fora do barco hoje, tem muita gente que pode morrer por causa de você. Talvez você se salve na sua jangadinha, mas tem gente que vai morrer por causa de você. Da onde você tira isso, pastor? Lá de Atos, o último texto que eu quero ler antes de nós cearmos. Atos 27. Logo essa Bíblia vai estar, as folhas vão estar voando fácil aqui. Peguei ela essa semana. Olha lá. Isso aqui é quando Paulo está sendo levado para Roma. Final da sua 3ª viagem missionária. Agora ele vai cumprir uma parte do seu chamado, que é proclamar o evangelho aos reis. Agora Paulo está indo para César. Ele já tinha falado com o rei Agripa, ele já tinha falado com o governador Festo. Ele apelou para César por um propósito divino, que ele tinha que pregar para César também, em todo o palácio, né? Paulo monta uma igreja ali em Roma, ali aguarda, se converte. É uma loucura o que Deus faz, prendendo Paulo e mandando ele encarcerado para Roma. E aí ele está num barco agora, ele está num barco só com gente boa. É só assassino, bandido, é só gente que, tudo bandido, tudo prisioneiro. Paulo é o prisioneiro ali, o número 1 ali, que é o único que é um prisioneiro político e religioso, pelo menos é o relato que a gente tem aqui, né? Diz assim, é a hora que tem uma tempestade. Verso 18, diz assim, de Atos 27, no dia seguinte, como ventos com força de vendaval continuavam a castigar o navio, a tripulação começou a lançar a carga ao mar. No 3º dia removeram até mesmo a parte do equipamento do navio e jogaram fora.
A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdêssemos todas as esperanças. A igreja de Paulo agora é um barco, um navio, cheio de bandido, de prisioneiro, de oficiais de Roma ali furiosos, pouco se importando com aqueles prisioneiros. Paulo tinha bom grado ali do capitão do navio, e eles estão agora no meio de uma tempestade, presos juntos dentro desse contexto de que fora a tempestade, dentro há muito prejuízo e muitas perdas, há temor, e agora eles chegam ao ponto de ninguém mais ter esperança de se salvar. Verso 21 diz: fazia tempo que ninguém comia, sem alimento, enfraquecido no seu físico. Leia isso espiritualmente comigo, irmãos. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: os senhores deveriam ter me dado ouvidos. Lá atrás Paulo falou para não navegar, né? No princípio, e não ter deixado os bons portos. Ouça os termos aqui com o seu espírito: não ter deixado os bons portos. Teriam evitado esse prejuízo e essa perda. Mas agora não tem mais o que fazer, está todo mundo no prejuízo, na perda, na tempestade, todo mundo se lascando junto. Mas tenham bom ânimo. Olha o fortalecimento de fé para nós nessa manhã. O navio vai afundar, mas nenhum de vocês vai perder a vida, pois ontem à noite um anjo de Deus, a quem eu pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado e disse: não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César, e Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos os que navegam com você. Portanto, tenham bom ânimo. Eu creio em Deus que tudo ocorrerá exatamente como Ele me disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. Presta atenção, o que acontece aqui é que eles continuam navegando, e eles começam a ver que a terra está perto, eles conseguem avistar, eles colocam a vara, veem que a profundidade vai diminuindo. Então alguns marinheiros começam a pensar: a gente vai tentar se salvar e vai pular para fora do navio. É o que acontece, certo? Então diz assim, ó, verso 30, dando a entender que iriam lançar as âncoras da parte da frente, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas, na tentativa de abandonar o navio. Tinha os caras aqui que pensavam assim: esse navio na tempestade, todo mundo se lascando, sem esperança, sem comer, quer saber, vou pular fora, vou me preocupar só comigo mesmo, vou salvar minha própria vida, vou dar conta de mim mesmo, não quero me preocupar com os outros que estão passando pelo mesmo sofrimento. Olha que loucura. E aí olha só o que Paulo vai dizer para nós nessa manhã. Paulo entanto disse ao oficial e ao comando e aos soldados: se os marinheiros não permanecerem a bordo, vocês não conseguirão se salvar. Então os soldados cortaram as cordas do barco salva-vida e deixaram a deriva. Ou seja, ou todo mundo se salva, ou ninguém se salva. Não tem como pular fora, não tem como abandonar o navio. Todo mundo vai ter que lutar junto, para que um possa ser um instrumento de Deus, com a sua pequena força, sem esperança, desanimado, cansado. Ainda tem uma pequena força em você que é capaz de, somada a essa fraqueza, dificuldade, perseguição e sofrimento coletivo, ainda existe ali um lapso de esperança em cada um de nós, que quando nós nos juntamos, nós nos fortalecemos e podemos salvar uns aos outros. Não tem barco salva-vidas, é o navio, é a tempestade, são as dificuldades da igreja, é o hospital de Deus trazendo cura para nós, onde um fortalece o outro, onde um empresta, ainda que seja 0,000 alguma coisa por cento de ânimo, mas empresta um para o outro. E essa fé coletiva é poderosa. Você não pode pular fora, porque tem gente que precisa do seu ânimo, porque se alguns pulam fora, outros podem enfraquecer. Nós precisamos que você continue firme na sua fé, porque assim como eu, assim como cristãos do mundo inteiro, nós estamos sofrendo, nós estamos passando por perseguição, nós temos dificuldades, irmãos, mas nós precisamos da sua fé. O Espírito Santo nessa manhã está cortando todo barco salva-vida que diz para você: sai fora disso, bobeira, não vale a pena, você se esforçou demais, olha aí. Alguém alguma vez pensou assim: estou cansado de ir para o hospital quando eu estou doente, fica doente e fala: não vou mais para o hospital? Faz sentido isso? Cansei de ficar doente, não quero mais ir para o hospital, vai morrer sozinho em casa. Não, quanto mais difícil fica, mais a gente precisa, mais intensivo precisa ser o tratamento. Então, Paulo vem e motiva esse povo. Enquanto amanhecia, Paulo insistiu que todos comessem. É nessa ótica que nós vamos comer a ceia do Senhor hoje. Aliás, irmãos, vamos servir a ceia enquanto eu estou terminando? Aproveitando que nós estamos sentados. Paulo insistiu a todos: comam. E essa é a minha insistência nessa manhã.
nós vamos nos fortalecer agora, coletivamente, partilhando a nossa fé nesse ambiente coletivo. Esperem para comermos todos juntos, mas recebam a ceia, continuem ouvindo a palavra, com atenção aqui. Enquanto amanhecia, Paulo insistiu que todos, minha insistência aqui é que todos nessa manhã, nós precisamos nos fortalecer agora com o pão vivo que desceu do céu, com Jesus que morreu por nós e deu a vida para que nós fôssemos fortalecidos como a sua comunidade de fé, como a sua Assembleia dos Santos, como o seu ajuntamento dos discípulos. De tão preocupados vocês não se alimentam há 2 semanas, disse ele, por favor comam para o seu próprio bem, pois nem um fio de cabelo da sua cabeça se perderá. Deus trouxe uma palavra de fortalecimento para nós nessa manhã, um fortalecimento coletivo para aqueles que estão se sentindo fracos, cansados e sobrecarregados. Encontrem alívio, mas o alívio que nós vamos receber de Jesus nessa manhã, é o alívio que nós vamos receber através dos irmãos que estão passando pela peneira conosco, mas estão nos fortalecendo na fé, porque foram aprovados, horas nos seus sofrimentos, na área conjugal, na área financeira, eles também passam por sofrimentos, mas já receberam um fortalecimento de Deus ali, podem confiar para você uma palavra, um ânimo, um êxito. É a ceia do Senhor. Ninguém vem e come cada um o seu próprio pão, nós vemos e partimos o pão, nós vemos e compartilhamos aquilo que nós temos de Jesus, isso é a igreja. Nós nos reunimos e entregamos o que nós temos para o outro, e assim ele se alimenta daquilo que Jesus está falando conosco, e outra pessoa vem e compartilha aquilo que Jesus tem feito na vida dela, então nós somos alimentados por aquilo de Jesus que há no outro irmão. Então todos nós viemos a Jesus, nós que estamos cansados e sobrecarregados, e encontramos alívio para a nossa alma, na comunhão dos santos que têm partilhado a natureza de Jesus, que têm se alimentado do pão da vida. Não é uma manhã de não comermos, não é uma manhã de procurarmos os nossos próprios botes salva-vidas, é uma manhã de ficar todo mundo no barco, e lutarmos pela fé comum que foi entregue a todos os santos, e militarmos para que ninguém se perca, para que nenhum fio de cabelo dos nossos irmãos seja tocado. Alguns estão mais fortes aqui, outros estão mais fortes acolá, alguns estão apanhando aqui, outros estão apanhando ali, mas todos nós vamos ficar juntos, e vamos nos proteger, e nenhum de nós vai ser perdido. Essa é a minha oração. Todos receberam pão? Alguém não recebeu? Todos é todos, tá? Não existe isso de não ceiar, isso é coisa do diabo. Se alguém não pegou o pão, a palavra de Deus diz: examine-se pois o homem a si mesmo, e tendo se examinado, coma. Não existe, se examine e não coma, não tem esse texto na Bíblia. Até Judas, que atraiu Jesus, comeu o pão. Não existe isso. O pão não tem a ver com você, tem a ver com quem oferta o pão. Quem está ofertando a vida dele para transformar você é Jesus. Não é você que é bom ou é ruim para não tomar, ou para comer, ou para tomar. É Jesus que está dizendo: comam todos. Alguém não pegou? Levante sua mão. Se você não pegou ali, tem alguém que não pegou. Se você não está com o pão, levante sua mão. Jesus vai chegar até você para te trazer saúde, para te trazer vida, para transformar o seu interior. Se você se examinou e falou: eu não tenho condição de tomar a ceia, é você que precisa. Jesus está dizendo: você não tem condição, mas eu tenho de transformar a sua vida. É a minha natureza que vai transformar você. É o poder de Jesus que nos livra do pecado, não é o nosso poder. Senão a gente não estava aqui, irmão. Eu estou aqui de pé aqui por causa de Jesus, meu Deus. É o sangue dele que me purifica de pecado, não é o meu julgamento. A gente nem sabe se julgar, porque se nós mesmos nos condenamos, Deus é acima do nosso coração, e a graça é ofertada, a graça é salvadora. A não ser que você não queira. Você diz que não quer tomar a ceia, porque você fala: não, eu não quero Jesus. Se você sabe que quer e precisa de Jesus, diga: Jesus, me purifica de todo pecado. Eu te confesso como meu Senhor e o Salvador da minha alma. Fortalece a minha fé, Senhor. Não permita que eu caia, não permita que os meus pés vacilem. Davi ora assim: Senhor, não permita que os meus pés vacilem. Me ajuda, porque sozinho eu me arrebento. Me ajuda, me coloca no seio de uma comunidade de irmãos que passam pelos mesmos desafios, porque nós vamos fortalecer a nossa fé juntos. Pelo amor de Deus, por favor, que essa semana tenha sido a última semana que você não faz parte de um pequeno grupo. Termina com essa fase de pecado na sua vida, de não participar de um clã. Porque se você faz parte dessa igreja, essa igreja está organizada em pequenos grupos de ajuntamento, cuidado, de amor. Você precisa ser amado, ser cuidado, e você precisa amar e cuidar de outras pessoas. Fora do clã você não consegue fazer isso.
É hoje. Você vai sair daqui, você vai entrar lá, igrejaburn.org.br, você vai procurar um pastor, você vai fazer alguma coisa, mas você vai encontrar um grupo pequeno para fazer parte. Se você não tem tempo, não tem hora, você vai participar de um grupo online, mas você vai participar, porque a hora que o pão for partido, chega em você. A hora que o Espírito Santo estiver falando alguma coisa com você, que alguém precisa, você vai poder entregar. Para com isso hoje, em nome de Jesus. Nós vamos comer o pão como um compromisso, de que todos vamos comer, de que todos vamos oferecer. Onesíforo, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 16, Paulo diz: Onesíforo me consolou. Em 2 Coríntios capítulo 7, ele diz: Tito me consolou. Paulo precisava ser consolado, irmãos. Pastor, líder, todo mundo precisa ser consolado, e é por você, e você não está fazendo isso, isso é pecado. Eu preciso da sua fé para me fortalecer, irmãos. Se tem alguém que pensa todo dia em chutar o pau da barraca e desistir, que sou eu. É difícil pastorear a igreja, irmãos. Você acha que minha carne é forte para aguentar isso aqui? Minha saúde, meus cabelos brancos, meu estômago, meu coração, minha tireoide, está tudo funhanhado aqui. Pode de igreja, o peso das igrejas. Quem fortalece a minha fé? Vocês. Quando eu ouço um testemunho que um casamento foi restaurado, que alguém foi curado, que tem uma igreja nascendo, que tem gente sendo batizada, ei, minha fé é fortalecida. Agora, se você abandona o barco, como que eu fico de pé? Se você não vem aqui compartilhar a sua fé, o seu talento, o seu dom, a sua palavra, como que eu continuo? E se eu não continuo, como outras pessoas vêm? Não dá. Não há espaço para retrocesso aqui. Se coloque em pé em nome de Jesus. Pastor, você pensa em desistir? Rick Warren diz. Rick Warren, autor do maior best-seller a respeito de igreja. Perguntaram para ele sobre isso, ele falou: quantas vezes você pensou em desistir? Ele disse: toda segunda-feira de manhã. Todas. Eu entendo o que ele está falando. Irmãos, era mais fácil ser policial militar do 3º batalhão de choque, da 1ª companhia, e invadir um presídio sem grade, pegando fogo, com os caras botando fogo nos prisioneiros, e colocar esses caras para sentar, do que pastorear uma igreja. Eu só tinha que lidar com o sistema e com o procedimento. O diabo não estava lá batendo em mim todo dia, com a ênfase que a gente apanha hoje. É mais fácil invadir um presídio ou invadir uns 70. É mais fácil trocar tiro com ladrão do que pastorear uma igreja. É mais fácil. Mais fácil ter um chefe todo mês aumentando a minha meta. Vamos bater a meta, vamos vender, vamos não sei o que, ganhar dinheiro no final do mês e voltar para casa às 5 horas da tarde, que se dane o que está acontecendo lá fora, do que ser pastor e acordar de segunda a segunda sonhando com as vidas, pensando nas pessoas. Era muito mais fácil. Por que eu não desisto? Olha para o lado aí. É por isso que eu não desisto. Amém? E você não vai desistir pelo mesmo motivo. Peguem todos o pão. Levanta a tampinha. O pãozinho está aí. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. De verdade, Jesus, obrigado pela sua palavra. No verso 35 de Atos 27, em seguida tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu-o em pedaços e comeu. Todos se animaram e começaram a comer. Se anime agora em nome de Jesus. Se anime, porque essa graça salvadora e poderosa vai fortalecer você. É um pão que foi peneirado, é o trigo que passou por um processo, é o sofrimento partilhado, mas é a alegria e o bom ânimo partilhado entre nós. Comam todos com alegria, tenham bom ânimo. Obrigado, Jesus. Peguem todos o cálice. Tire a tampinha de cima com cuidado. Tire o lacre, pegue o cálice na mão e troque com alguém. Troque esse cálice com alguém. Obrigado por estar aqui, mano. Obrigado por não desistir. Diz para essa pessoa: obrigado por estar aqui, obrigado por não desistir. Obrigado por crer que quando nós temos comunhão, esse sangue nos purifica. De que quando nós estamos juntos, o óleo de Deus desce. A unção fresca, vinho novo. Obrigado, Jesus, por sermos crentes em grupo, por sermos a família da fé, a família dos que creem, por sermos o ajuntamento daqueles que entregaram a vida pelo Senhor, aos quais o Senhor mesmo entregou a sua vida e derramou o seu sangue a favor de nós.
Nós somos a comunidade daqueles que foram redimidos, daqueles que tiveram as suas contas pagas, daqueles a respeito dos quais não há mais acusação, não há mais condenação, porque nós somos crucificados com o Senhor e nós somos cobertos pelo teu sangue. Você pode beber com alegria no coração. Celebre a Jesus. Vamos cantar, vamos adorar a Jesus.